Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Enterprise para combater crimes de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas cometidos por organização criminosa especializada no envio de cocaína para a Europa. A operação foi realizada em conjunto com a Receita Federal. A ação, a maior do ano no combate à lavagem de dinheiro e uma das maiores da história em apreensões de cocaína em portos, dá sequência ao cumprimento das diretrizes de descapitalização patrimonial, prisão de lideranças e cooperação internacional que tem norteado a atuação da Polícia Federal. Estão sendo sequestrados cerca de 400 milhões de reais em bens entre aeronaves, imóveis e veículos de luxo. Destaca-se ainda a maior apreensão de cocaína da história, pois durante a investigação foram apreendidas 50 toneladas da droga em portos do Brasil, da Europa e da África. Cerca de 670 policiais federais e 30 servidores da Receita Federal cumprem 149 mandados de busca e 66 mandados de prisão nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. As medidas foram expedidas pela 14ª Federal de Curitiba. Eu fico muito honrado de participar mais desta live da UNAB e ter aqui a presença do seu presidente, doutor Maurício Santos Pereira, da Cláudia Trinca, do doutor Barral, todos próceres dessa entidade que é da maior importância para a advocacia brasileira. E eu gostaria de falar sobre o tema alguma coisa mais intrigante, ou seja, como o doutor Maurício falou, seria importante, e é o objetivo da UNAB, realmente, com o seu objeto social, fazer com que a Constituição seja aplicável a todos os cidadãos, com igualdade e isonomia. Acontece que, no meu entender, como cidadão, a Constituição de 88, ela não cria igualdades para a cidadania, ela cria exatamente a desigualdade e cria privilégios, vamos dizer, institucionais, portanto, muito importantes para uma determinada classe, que é a classe dos servidores públicos. A própria Constituição não permite que haja uma aplicação isonômica a todos os cidadãos dos seus dispositivos. No meu entender, e atualmente muito particular, e respeito a opinião de todas as pessoas, foi constituída como uma forma que o grande sociólogo inglês Fields, dos anos 50, dizia que nos países de terceiro mundo, países menos desenvolvidos, as oligarquias preferiram, depois da Segunda Guerra, adotar grande parte delas o regime democrático em vez do regime autocrático militar, porque isso facilitava muito a sobrevida dessas mesmas oligarquias políticas eternas que dominavam e dominam esse país. E no caso brasileiro foi exatamente isso. Quer dizer, era, vamos dizer, quase teatral, todos os direitos individuais, direitos sociais, direitos coletivos, num elenco de 74 dispositivos a respeito disso, e em seguida cria simplesmente todos os privilégios para os partidos políticos, para os próprios políticos e para os servidores públicos, dividindo a sociedade em duas classes sociais, a classe dos integrantes do setor público e a classe dos integrantes do setor privado, em que a classe dos integrantes do setor público econômico em qualquer crise que ocorra no país, enquanto que todos os integrantes do setor privado, os cidadãos do setor privado, assumem todos os riscos e pagam a conta daqueles que não têm risco nenhum, que são os 11 milhões e meio de servidores públicos, mais os políticos que realmente se aproveitam
para ter benesses e privilégios que não se pode, nem no século XVIII, imaginar tão grandes. Portanto, a própria Constituição é estruturalmente um instrumento de privilégios para a classe política e a classe, vamos dizer, burocrática. E aí a grande cisão que existe na sociedade brasileira, um domínio do Estado que não só domina a sociedade, como destrói gradativamente essa mesma sociedade, mantendo ali uma oligarquia que realmente se renova, se autoalimenta, se retroalimenta e autoalimenta todo o tempo. Quer dizer, nós temos o Centrão, por exemplo, que domina o país desde 1985, com o seu grande criador, que foi o José Sarney. E depois, essa oligarquia que foi dominando sempre todos os governos. Todos os governos foram dominados pelo Centrão, dominados pela oligarquia. Baseado no quê? Baseados exatamente numa Constituição que impede o acesso do cidadão à vida pública, à medida que há o monopólio dos partidos, em que você não pode entrar na vida pública a não ser através dos partidos. Você não pode ser candidato a vereador, deputado estadual, federal, governador, prefeito e presidente, se não for através desses partidos, que são os partidos oligárquicos que mandam no Brasil. Então você tem no Brasil uma partidocracia e um domínio burocrático de todas as benesses, fundadas naquele princípio da estabilidade para toda a massa de servidores públicos, 11 milhões e meio de servidores públicos, e também o princípio do direito adquirido, quer dizer, que é uma coisa absurda, quer dizer, no serviço público, se você, por exemplo, na Covid, você é um médico, ou enfermeiro, auxiliar de enfermagem, e tem lá alguma gratificação especial pelo esforço que você fez para salvar vidas durante a Covid, esses esforços que você fez e esses aditamentos aos seus rendimentos são incorporados imediatamente ao salário, porque é o direito adquirido. Então, como o Banco Mundial, no seu famoso relatório de 2017, diz, não existe nenhum precedente no mundo desse tal de direito adquirido no setor público. Então, você tem os fundamentos do direito adquirido, estabilidade, da partidocracia, não acesso à cidadania, à vida pública, porque tem que passar pelos partidos políticos, pelos chefões dos partidos políticos, oligárquicos, todos eles, a exceção de uns 2 ou 3, e nós temos, portanto, uma estrutura constitucional absolutamente viciada, que leva o Estado, aquilo que eu já mencionei ligeiramente, a ser o fator fundamental da destruição da sociedade brasileira. A sociedade brasileira está se destruindo cada vez mais, estando criando, de um lado, privilégios absolutamente irremovíveis, e, de outro lado, uma massa enorme de pessoas que não têm nenhum recurso, que são absolutamente, estão na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, em que o setor, por exemplo, dos trabalhadores com carteira assinada, metade deles está desempregada, e o outro setor, que são mais 60 e poucos milhões de brasileiros, que são empreendedores, micro, médios, pequenos e grandes empreendedores, e mais todos os trabalhadores autônomos e os que são trabalhadores informais, são 65 milhões de brasileiros, também numa situação de muita pobreza, de aflição, de insolvência. Então nós temos no Brasil uma estrutura constitucional absolutamente que não pode prevalecer, além do problema orçamentário, porque esses 11 milhões e meio de servidores, mais os políticos que têm seus gabinetes fabulosos e despesas inacreditáveis, os seus gabinetes políticos instalados nas próprias instituições, você tem um custeio, um custo do Estado totalmente voltado para satisfazer esses privilégios. Então você tem as despesas de custeio do Estado brasileiro imensa, sobretudo nos municípios, onde 80%
de todas as rendas orçamentárias são usadas para pagamento de folha. E nos estados e também na União, embora mais discretamente na União, não haja esse despesa de custeio tão grande com os rendimentos funcionários públicos, mas você vê que é um sistema viciado que tem que ser modificado inteiramente. Portanto, eu sou não só pela questão formal de uma mudança, melhoria da Constituição, mas a Constituição atual, ela realmente nasceu para criar as crises sucessivas que acontecem. Desde 1985, o Brasil só vive de crise política, só vive de crise institucional, piorando cada vez mais. Não é o governo do Bolsonaro, o governo do Temer, o governo de não sei quem. Todos os governos vivem em crise. E essas crises agora se desembocam, inclusive na insolvência da dívida pública. Tem que ser pago agora 3 trilhões e 400 bilhões no ano de 2021 da dívida pública, não há nenhum recurso, todos eles estão sugados nas despesas de custeio do Estado, sendo que sobra apenas 8% para as despesas discricionárias do governo. Portanto, você tem aí uma situação muito grave que recomenda e exige à sociedade brasileira que acabe esses privilégios. É uma exigência da sociedade brasileira que tem hoje consciência de que vivemos num mundo de privilégios e que se cria, através de uma nova Constituição, uma possibilidade de um país de oportunidades e não mais de privilégios. Muito bom, doutor Modesto. Oi. A moça Marquinha, faz favor para mim. Doutor Modesto, então, na verdade, o senhor acha realmente que a nossa Constituição ela é extremamente gigante, intervencionista, e que protege uma classe de servidores públicos em detrimento a maior parte da população, que não sobra orçamento, tá, para poder ter investimento na classe como um todo. E fica, na verdade, criando-se marajás públicos, né? Porque nós ficamos adstritos, né? A própria Constituição garantindo vitaliciedade, privilégios, 14º, né? Então nós teríamos que... O senhor defende uma Constituição mínima, com menos intervenção do Estado, menos aparelhada, é isso? Não, o que nós temos que ter é uma Constituição principiológica e não mais uma Constituição analítica, como nós temos hoje. Nós temos hoje na Constituição 3.574 dispositivos contidos nos seus 340 e poucos artigos da parte geral e da parte transitória e disposições gerais. Então você tem no Brasil uma Constituição que cria um Estado que domina, que impede a presença da cidadania na política, na vida pública também, além do desgaste de tudo. E cria um Estado, Cláudia, que realmente destrói a sociedade brasileira. Nós temos no Brasil potencialidades enormes, centros de excelência estupendos, diagnósticos feitos pela própria sociedade civil e pelo próprio Estado, que demonstram como resolver as situações a longo prazo e todo o problema social, o problema econômico brasileiro. Nada é possível porque é um Estado destrutivo da sociedade. O Estado está destruindo a sociedade brasileira há muito tempo e agora de uma maneira mais aguda, independentemente dos protagonistas. Se é Bolsonaro, se é FHC, se é fulano, se é Beltrano, se é o Sarney, interessa. É que é uma estrutura que é errada. Porque essa estrutura que tem que mudar e nós temos que fazer um Estado a serviço da nação e não uma nação completamente capturada pelo Estado.